liberta o meu ser e a vergonha tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós somos da Igreja Presbiteriana Itapemirim, que fica aqui em Cariacica, Espírito Santo, e nós gostaríamos de convidar você a refletir conosco sobre o sofrimento. Essa semana eu estava lendo um livro devocional feito pelo pastor e missionário Ronaldo Lidório, um livro feito para esse tempo e essa época, quando ele trata ali, são várias meditações bíblicas acerca do sofrimento. E logo no início, ele diz que uma das características desse sofrimento que nós estamos enfrentando é que ele é universal e abrangente. Não somos apenas nós, na América do Sul, no Brasil, mas todo mundo está experimentando o mesmo tipo de sofrimento. E nós queremos refletir sobre o sofrimento a partir da perspectiva cristã e bíblica. Como que nós cristãos, que temos a Bíblia como nosso livro de fé, como que nós enfrentamos as adversidades, as tribulações e o sofrimento? Então eu queria começar indicando para você uma boa literatura cristã sobre o sofrimento. Primeiro, um livro do Stanley Jones. O meu já está bem surrado, velhinho, eu li há muitos anos, que fala sobre Cristo e o sofrimento humano. Stanley Jones era um missionário metodista inglês que passou muitos anos na Índia. E aqui ele compartilha a sua perspectiva cristã acerca do sofrimento. E algo que eu achei muito interessante e peculiar nesse livro é o fato de Stanley Jones desconstruir várias respostas fáceis sobre problemas tão difíceis relacionados ao sofrimento. Um outro livro muito bom acerca do sofrimento é um livro mais recente, mais novo, não tão recente, mais novo ainda, de John Piper, que se chama O Sorriso Escondido de Deus, o fruto da aflição na vida de John Bunyan, William Cooper e David Prainer. Esse capítulo sobre William Cooper eu já li umas 3 vezes, porque John Piper fala do sofrimento de William Cooper devido à sua depressão crônica com a qual ele conviveu durante toda a sua vida, desde a sua infância. Falando de um sofrimento que não é restrito a um determinado período de tempo, mas um sofrimento que nos acompanha em toda a nossa jornada nessa vida. E os 2 últimos que eu queria indicar são do mesmo autor. O primeiro é O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis, quando C.S. Lewis ele aborda o sofrimento a partir de proposições filosóficas, racionais, e como um cristão também. Então ele fala do sofrimento aqui, mas a partir de fora, como alguém que discute o sofrimento. E um outro livro também de C.S. Lewis, que se chama A Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Qual que é a diferença entre esse e esse outro livro do C.S. Lewis? É que nesse livro aqui, C.S. Lewis não aborda o sofrimento a partir de fora,
mas a partir de alguém que está subjugado pelo sofrimento, alguém que está passando por uma intensa dor, que era, no caso específico dele, a perda da esposa por causa de um câncer. Então esse livro aqui, no seu próprio prefácio, quem faz o prefácio diz que ele parece mais com um dos salmos bíblicos de lamento, quando C.S. Lewis desabafa e joga para fora toda a sua dor. E para refletir biblicamente sobre o sofrimento, eu queria ler um texto bíblico, que está no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, que é livro das origens, do começo, que conta a história de alguém que vivenciou o drama do sofrimento durante longos anos na sua vida. É a história do patriarca chamado José. Gênesis capítulo 50, dos versículos 15 a 21, diz assim a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim, José os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela edifica, fortalece, vivifica a nossa fé. Tua palavra compartilha conosco, Deus, experiências de pessoas que andaram com o Senhor numa vida de fé, numa vida de obediência, numa aliança com o Senhor. Pessoas que experimentaram, às vezes, ó Deus, circunstâncias adversas, como a que nós estamos enfrentando hoje, não igual em todos os detalhes, mas também circunstâncias que trouxeram dor, trouxeram sofrimento, Deus. E mediante a reflexão da tua palavra, que o Senhor ministre consolo, conforto, esperança e orientação no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia dedica 12 capítulos à história do patriarca José. Os capítulos 37 ao 50, sendo que o 38 é dedicado aos irmãos de José e não propriamente a ele. E a Bíblia diz que José era o filho preferido do seu pai. Seu pai tinha muitos filhos, mas desde que José nasceu, seu pai dedicou atenção e amor e cuidado especial a José. E a Bíblia diz que esse tipo de dedicação exclusiva a José gerou a revolta e gerou o ódio no coração dos seus irmãos. Diz que seus irmãos odiavam José porque ele era preferido do seu pai. E José também aproveitava da situação para provocar os seus irmãos. Os relatos bíblicos vão dizer que José ele entregava os seus irmãos ao seu pai, contava para eles coisas que eles tinham feito, e isso foi gerando muita amargura e muito ódio no coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que num certo momento, quando José tinha 16 anos, ele foi encontrar-se com seus irmãos longe do seu pai no campo, e ali seus irmãos decidiram dar cabo da vida dele. Mas aí eles mudaram de ideia e resolveram vendê-lo para mercadores de escravos. E aí os mercadores de escravos levaram José como um escravo para o Egito. E ali José viveu como um escravo no Egito dos 16 anos aos 30 anos. E no Egito o seu sofrimento não parou, mas ele se intensificou, porque a Bíblia diz que ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e ali diz que a esposa de Potifar se interessou por José, e diz que certa vez, quando o marido dela não estava em casa, ela tentou seduzir José. Como José não cedeu à sedução dela, ela foi, quando seu marido chegou em casa, ela contou uma história diferente, a sua própria versão. Ela disse que José havia tentado violentá-la.
E diz a Bíblia que o seu marido acreditou nela e foi e mandou prender José. Então José passou a viver como um escravo e também como um prisioneiro condenado injustamente por violência sexual. Mas a Bíblia diz que quando José tinha 30 anos, ele revelou ali, Deus lhe deu sabedoria e ele revelou o sonho, interpretou o sonho de Faraó. E a partir da sua interpretação, o Faraó mudou a história da sua vida. Colocou ele como segundo homem no Egito, a autoridade dele só estava abaixo da autoridade de Faraó. A Bíblia diz que Faraó deu um novo nome a ele, deu a ele uma esposa e ele teve filhos. E quando o seu primeiro filho nasceu, ele colocou um nome nele que significava: Deus me fez esquecer do sofrimento, esquecer da casa dos meus pais. Então José passou longos 14 anos de intenso sofrimento. 14 anos são muitos anos. Então foram 14 anos de dor, de adversidade, de tribulação. Mas a Bíblia diz que a história de José mudou, e nós lemos aqui o finalzinho da sua história, quando ele, em vez dele vingar os seus irmãos, em vez dele retribuir todo o mal que lhe fizeram, José interpreta a sua própria história a partir da perspectiva da providência, do cuidado e do governo de Deus, entendendo que de fato os seus irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus tinha um propósito nisso tudo e Deus tornou esse mal em bem. Em vez de José se tornar um homem amargurado, um homem cínico, em vez de José se tornar um homem cheio de ressentimentos e de ódio, a Bíblia diz que José amadureceu com o sofrimento. A sua fé foi fortalecida em Deus e diz que ele decidiu ali, em vez de se vingar, ele decidiu fazer o bem aos seus irmãos. E ele decidiu cuidar dos seus irmãos e perdoar os seus irmãos. Alguém me disse há algumas semanas que acreditava que nós sairíamos melhor desse sofrimento. Muitas pessoas disseram isso, que a humanidade vai se tornar melhor. Olha, eu confesso que eu não tenho essa convicção, essa certeza. Porque só o sofrimento em si não é suficiente para transformar uma pessoa num ser humano melhor, numa pessoa melhor, num filho melhor, num marido melhor, num colega, num vizinho melhor. Há pessoas que saem da adversidade piores do que entraram nela. Se tornam pessoas infelizes, amargas, individualistas, se tornam pessoas céticas que não acreditam em nada nem em ninguém. Mas nós podemos sair do sofrimento melhor como José saiu do sofrimento melhor. Se nós olharmos o sofrimento a partir da lente, da perspectiva do governo de Deus na nossa vida, a partir da perspectiva dos propósitos de Deus, se nós enfrentarmos o sofrimento e permitirmos com que ele possa amadurecer a nossa fé. No Salmo 119, Davi diz assim: foi-me bom ter eu passado pela tribulação para que aprendesse os teus decretos. Lá na segunda carta aos Coríntios, logo no início, o apóstolo Paulo diz que nós consolamos e confortamos as pessoas com o mesmo consolo e conforto com o qual fomos consolados por Deus nas nossas próprias tribulações. Então o sofrimento pode cooperar para o nosso bem, pode nos tornar de fato cristãos melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores. Mas se nós permitirmos com que Deus trabalhe na nossa vida e no nosso coração em meio ao sofrimento, se nós não nos tornarmos pessoas amargas, céticas, cínicas e infelizes. Então o que Deus fez na vida de José, Deus pode fazer na minha vida e Deus pode fazer na sua vida. Eu sei que o sofrimento é sempre uma experiência muito difícil. Nós não podemos diminuir a dor das pessoas, não podemos atenuar o luto, a dor das pessoas, as perdas que elas têm durante o período de sofrimento. Eugene Pitts, na sua autobiografia, diz que quando a sua mãe faleceu, no velório da sua mãe, as pessoas não permitiram com que ele experimentasse a dor na solidão, sozinho. Mas ele foi abordado o tempo todo por pessoas que diziam: é isso mesmo, todo mundo perde um dia o pai, a mãe, todo mundo um dia passa pelo luto, mas Deus está com você. E eu disse, ele era pastor, ele disse que quando chegou em casa, perguntou aos seus filhos: filhos, o papai se comporta assim diante da dor dos outros?
E eles disseram: pai, às vezes sim. Ele lamentou muito aquele tipo de atitude, mostrando que nós devemos ter sensibilidade em relação à dor alheia. Nós devemos respeitar o sofrimento alheio, mas nós também podemos ser um exemplo inspirador para as pessoas, como José é um exemplo inspirador para nós, de que nós podemos não ser destruídos pelo sofrimento, mas podemos ser fortalecidos por ele e podemos ser amadurecidos por Deus, para que o sofrimento nos torne bênçãos na vida das pessoas que também sofrem. Nós vamos orar mais uma vez com você, rogando a Deus que o Deus que esteve com José, cuidando dele, o Deus que não permitiu que José se tornasse uma pessoa amarga, cheia de ódio no seu coração, que esse mesmo Deus possa fazer a obra na sua vida em meio à adversidade, à dor e ao sofrimento. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, rogar ao Senhor que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, para consolar, confortar e fortalecer o coração de todos aqueles que estão passando por um momento de adversidade. Todos nós fomos atingidos por esse momento. Todos nós tivemos algum tipo de perda nesse momento. Alguns maiores, outros menores, alguns mais intensos, outros menos intensos, mas de alguma maneira todos nós fomos atingidos. E pedimos que, assim como o Senhor cuidou do coração de José, o Senhor possa cuidar do coração de cada um de nós. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar essa adversidade, esse momento de turbulência, de sofrimento, para nos tornar pessoas melhores, para que, como cristãos, nós possamos também ser consoladores, confortadores e possamos ser um modelo inspirador para as pessoas, de alguém que passa pelo sofrimento e se torna melhor ao sair dele. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus conforte, console o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam